que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontre abrigo, um lugar seguro no nosso coração. Amém, irmãos? E algumas considerações iniciais. Nós precisamos, irmãos, remir o tempo. Assim está escrito: remindo o tempo porque ou por quanto os dias são maus. E eu fico muito atento. Isso é uma questão de disciplina, né? Desde os meus 18 anos, 19 anos, na minha primeira fase de caminhada cristã, aprendi que nós devemos dar ouvidos atentamente. E olha que naquele tempo não tinha surtos, episódios, não aqui no Brasil, muito menos no mundo todo assim, de pandemia, e ainda estamos, como o pastor muito bem lembrou, no meio de uma pandemia, né? Não sabemos quando vai voltar a normalidade. Não é o novo normal que alguns dizem, que isso não existe. Ou é normal ou não é normal. O pastor aqui salientou a questão que realmente as crianças, por não estarem socializadas, né, têm que se reacostumar, e os adultos também, irmãos. Mas uma coisa que Deus tem dado a esta igreja e a outras, não a todas, né, é um privilégio e uma responsabilidade. É um microfone e o que? Uma câmera pelo qual nós podemos alcançar as vidas. Então eu reitero aqui aquele pedido que o pastor fez, para que você compartilhe os cultos também doutrinários, né, quando não puder estar fisicamente, mas espiritualmente, irmãos. Nós somos fortes em Cristo Jesus. Então tudo que o pastor falou, a escola dominical, eu sou muito suspeito para falar da carta assim, aos Filipenses, que é a carta da alegria, né? O homem estava preso, Paulo estava preso, mas o seu espírito liberto. Isso é que é importante, irmãos, uma grande lição para nós. Então, que nós possamos estar atentos à palavra do Senhor. Meus queridos, vamos falar nessa manhã, o tema que Deus propôs no meu coração, e quero trabalhar com vocês aqui, é sofrimento e esperança na vida cristã. Isso mesmo, sofrimento e esperança na vida cristã. E o texto áureo, eu peço que todos abram. Vamos trabalhar com outros textos da palavra do Senhor que tratam da mesma temática, e vamos fazer assim a junção, mas é Colossenses capítulo 1 e o versículo 24. Assim nos diz, meus queridos, a palavra do Senhor: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Amém? Vamos fazer uma oração mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ao darmos início a mais uma escola dominical, eu quero te agradecer pelo convite e pelo privilégio de estarmos aqui. E realmente, Senhor, é tempo de remir. Cada hora, cada momento, cada segundo é precioso na tua presença, meu Pai. Porque nós sabemos que o calendário bíblico, profético, está se cumprindo, meu Pai. Não apenas por esta pandemia, por este episódio que estamos vivenciando, mas por todos os acontecimentos nacionais e mundiais, meu Pai. Eu rogo, Senhor, a tua presença, para que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito sejam vivificados, meu Pai. Ó Deus, socorre os enfermos de todas as patologias, Senhor, que estejam com algum tipo de padecimento, de sofrimento, meu Pai. Alegra o coração dos teus servos nessa manhã. Este é o dia que o Senhor nos deu, alegremos-nos nele. Este é o dia do Senhor. E eu quero pedir, Senhor, porque não podemos profetizar, mas podemos humildemente pedir a Ti uma semana de paz, de sossego. Ainda que as águas estejam, Senhor, turvas, ainda que as águas estejam encapeladas, estejam bravias, Senhor, ó Deus, mas que o Teu poder, Senhor,
seja derramado sobre nossa vida. E que esta escola bíblica dominical, meu Pai, venha a nos enriquecer espiritualmente mais uma vez, Senhor. Aqueles que estão aqui no templo, nesta hora, abençoai cada família aqui representada, que aqueles que estão no seu lar, Senhor, acompanhando com a Bíblia e o coração aberto. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Eu creio que essa temática, ela vai ser assim, exaustivamente estudada pela igreja. Sofrimento e esperança na vida cristã. Quando o pastor nos convidou para trazermos, eu já havia alguns dias estudando, porque tanto aqui como em casa, é claro, nós lemos a palavra do Senhor e nós vemos que há um desvirtuamento da palavra de Deus muito grande. Ainda hoje existe um desvirtuamento. E eu me lembrei de uma frase que o nosso pastor falou há alguns dias aqui, que quando as pessoas esperam e têm certas expectativas que não estão contidas na palavra, esboçadas na palavra, é porque não compreenderam de fato o evangelho verdadeiro. Porque tem pessoas, irmãos, que em pleno século XXI ainda estão sendo fisgados por outros evangelhos que não são e jamais serão o verdadeiro evangelho. O evangelho da cruz, do perdão, da renúncia, do amar ao próximo. E aqui eu trouxe essa temática realmente para provocar uma reflexão dentro de você. Porque todos nós temos expectativa. A irmã que está ali sentada, o irmão que está sentado, os rapazes, o pastor, eu tenho minha perspectiva. O que é que eu espero? Mas nós, quando estamos no templo, ou até mesmo em qualquer outro lugar, a nossa vida deve refletir a glória de Deus, irmãos. E aqui, nesse tema que nós vamos começar a abordar, eu quero trazer as duas faces, como se fosse uma moeda, né? A moeda tem dois lados, pois o evangelho traz paz, traz o poder, mas também traz um sofrimento, mas não é um sofrimento em vão, irmãos. Eu desconheço, pastor, desconheço, amados irmãos, aqui e no seu lar, alguma pessoa que sinceramente, de todo o coração, tenha se convertido e que não passe por algum sofrimento. Quando não é uma determinada área, é outra, e assim por diante. E eu vou, além desse texto áureo, que Paulo falava que estava alegre nos meus sofrimentos. Veja, irmãos, o sofrimento causa o quê? Dor, pranto, desgosto, desespero. Mas Paulo tinha o quê? Esperança. E nisso nós vamos ver. Por quê? Abram em Romanos 1 e o verso 16, por favor. E nós vamos ver que o evangelho é tudo isso. Romanos 1, 16. Esta carta, que é considerada a catedral da fé, aí Paulo escreveu, registrou: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus irmãos, primeira lição: o evangelho é o poder de Deus. É tudo o que Deus tem para nós. Não há esperança de salvação, de redenção. Não há esperança sem Deus na vida de qualquer ser humano. A ciência pode evoluir, pode chegar num limite aí até de extinguir todas as patologias, todas as doenças, mas o homem ainda continuará sem uma vacina para o pecado, porque a única salvação, a única solução, a única imunização contra a perdição chama-se o Evangelho de Deus em Cristo Jesus.
E Paulo, irmãos, nós começamos a compreender porque que Paulo falou lá que estava alegre, em Colossenses 1:24, dizendo: eu estou alegre porque cumpro. E esse versículo, há muitos anos atrás, me deu assim uma dor de cabeça, porque eu dizia: como é que cumprir? Nós ainda acostumados, né, com aquele pensamento de sofrimento vicário. Ora, foi efetuado na cruz do Calvário por Cristo Jesus, a salvação. Quando ele disse: está consumado, foi consumado. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas Paulo queria dizer com aquilo, com aquele primeiro texto que nós lemos, e que eu vou aqui fazer uma junção de textos, mas o assunto é o mesmo, irmãos, certo? É tanto a questão do sofrimento e da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Vejam só, por que o cristão se alegra, mesmo sofrendo? Por que Paulo, que foi apedrejado, teve que sair dentro de um cesto colocado através de um muro em determinada situação? E esse é o sofrimento que nós temos que cumprir. E eu vou daqui a pouco mostrar uma coisa bem interessante aos irmãos. Porque, irmãos, quem tem esperança do Evangelho sofre, mas sofre diferente. Não é apenas dizer: quando eu morrer vou ter o descanso eterno. Sim, com certeza. Quando fechamos ou quando fecharmos os nossos olhos aqui, o Senhor nos abraçará. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, sofrer por sofrer, muitas religiões pregam o autoflagelamento e até a crucificação. Não sei se o nosso pastor já viu, eu já vi uma reportagem, pastor e amados irmãos em Cristo Jesus, que é uma coisa assim de aterrorizar. Num determinado país da América Latina, as pessoas se crucificam numa data e ficam ali horas e horas cravadas ali e achando que estão expiando os seus pecados, purgando os seus pecados. Mas não era esse tipo de sofrimento que Paulo falava, ainda que ele foi decapitado. Mas essas pessoas que erroneamente estão se autocrucificando e carregando e colocam coroas de espinhos, como se fosse uma recriação do sacrifício de Cristo Jesus. Mas são pecadores, mas é o sofrer por amor a Cristo. E nós vamos chegar lá, irmãos. Mas Paulo falava, como falou, e eu li agora, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque era e é o poder de Deus para a salvação. Então, é por isso que há um equilíbrio, irmãos. E a pior coisa que existe é uma pregação, um estudo bíblico desestruturado, que mostra, digamos, falsas esperanças. E é por isso que muitas pessoas hoje nós sabemos, né, nós pastores sabemos, que estão aí tristes, porque esperavam determinada coisa, esperavam que algo acontecesse, mas como é que ia acontecer, meu irmão, se não estava contido nas promessas do Senhor? Então, atentem ao tema sofrimento e esperança na vida cristã. Os dois andam juntos, irmãos. Eu já conheci várias pessoas que disseram: pastor, depois, antes de ser crente, era uma facilidade para tudo. Mas depois que eu me tornei crente, evangélico, é uma dificuldade no trabalho, até em casa a gente encontra uma barreira. É claro, irmãos, porque quando a pessoa torna-se nova criatura, o poder de Deus, a graça do Senhor nos assiste e vem sobre nós justamente para que possamos suportar a antipatia do mundo, porque o mundo, até você calado, vai se incomodar com um cristão verdadeiro. Mas que coisa maravilhosa que Paulo abre esta carta nas suas primeiras palavras, dizendo: não me envergonho do Evangelho. E eu quero aqui, num jogo de palavras, né, tem pessoas que envergonham o Evangelho, infelizmente. Mas Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho. Será que é esse Evangelho de hoje, irmãos? Que diz: venha para a igreja, que todo o seu sofrimento, tem até um lugar que diz assim: pare de sofrer. E todas as vezes que eu passo por lá, e agora passando menos, saindo menos de casa, né? Aí eu dizia: vamos parar de sofrer quando estivermos na eternidade. Mas isso não impede de dizer, irmãos, que a igreja está debaixo. O pastor falou hoje da soberania, do poder de Deus.
da graça do Senhor, da sua misericórdia. É isso que nos traz a esperança. Lembram que eu falei dos dois lados? O evangelho que vem sobre ti, sobre nós, com poder, com graça, com sustentação. É o evangelho que vai fazer você sofrer segundo a vontade de Deus, com certeza, irmãos. Então, primeiro atentemos a isso. Não devemos nos envergonhar do evangelho verdadeiro. Paulo fazia essa chamada para que a igreja pudesse estar despertada, irmãos, para a pregação, para a anunciação. Porque imagina a situação constrangedora. Paulo escreveu, e alguns dizem que ele ditava e alguém escrevia, mas não importa, o autor é ele. E as palavras foram do Espírito Santo sopradas para ele. Ou seja, inspirado na vida de Paulo. E ele dizia, não me envergonho. Ora, irmãos, quantas vezes tem coisas que nos causam constrangimento? Mas Paulo, numa época totalmente diferente da nossa, onde ser cristão era um sinônimo de pena de morte, qual o crime? Seguir a Cristo Jesus. Ele dizia para a igreja, não me envergonho do evangelho. Nós precisamos, irmãos, reter a palavra da vida. Nós precisamos voltar. Alguém já me disse, Cláudio, nós precisamos voltar àquela pregação ardorosa, fervorosa do Evangelho de Cristo Jesus, porque o inimigo sai soprando, no nosso ouvido, na mente das pessoas, fulano não é crente, por que está sofrendo tanto? Paulo foi apedrejado, foi aprisionado, e prisão foi feita para bandido e criminoso, irmãos. Mas cristãos, e muitos cristãos, na época de Paulo e posterior à sua morte, houve grandes perseguições. Onde é que está o poder de Deus? Irmãos, eu fico imaginando os relatos que eu já li, aqueles cristãos, e eu vou dizer onde está o poder de Deus. O poder de Deus não está em não sofrer, está em sofrer a nossa leve e momentânea tribulação, produzindo um eterno peso de glória, como está escrito em outra passagem. Eu fico imaginando os cristãos do passado, sendo jogado às feras no Coliseu Romano. Pastor, onde é que está o poder de Deus? Deus não poderia ter feito como fez com Daniel? Poderia, mas Deus é soberano. E diz o relato, não na Bíblia, extra-bíblico, que os cristãos morriam cantando, orando e louvando a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Este é o poder de Deus que muitos desconhecem. Alguns acham que o poder de Deus é profetizar, Senhor, eu estou cansado desse carro 2018, eu quero um 2021 e quero a cor, eu quero assim, eu quero esse modelo. Não, isto não é o poder de Deus, isto é um mercado religioso, o comércio religioso que é feito em nome de Deus, irmãos, e que deve ser repudiado por toda a igreja séria. Segundo texto que eu quero aqui, irmãos, destacar, é que Deus se revela em nossa fraqueza, que nós já temos falado um pouco. Abramos agora em 2 Coríntios 12, 8, 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. É um texto bastante conhecido, fala do espinho na carne. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo se referindo ao espinho na carne. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu vou ler mais um pouco, irmãos. Por isto sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus.
Olha aí, irmãos, como um texto chama o outro. Lá, Paulo disse, não me envergonho do Evangelho. Aquele diz que se gloria, pastor, nas fraquezas. Quando o pastor está fraco, o poder de Deus vem sobre ele. Quando eu me sinto fraco, aí é que o poder de Deus se manifesta. Sabe por quê, irmãos? Para que a glória seja dada a Deus, o louvor seja dado a Deus. A vida da igreja não está em estratégias milionárias, nem em ter muito dinheiro. Não é isso. Mas a glória da igreja reside em depender completamente da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Essa situação aqui, alguns dizem, somente para esclarecimento, que era uma enfermidade. Outros dizem que o espinho na carne era perseguição. E eu já escutei comentário que alguns dizem que era até uma mulher que assediava com a sua sensualidade. Os teólogos, né, pastor? Os teólogos encontram argumento. Isso aí eu não sei, mas eu acredito que está mais próximo na minha visão. Não vou além do que está na Bíblia. Eu sei que espinho na carne, a gente sabe que incomoda, né? Era algo que incomodava. E ele, internamente, eu acredito que Paulo dizia, ai, está doendo, Senhor, está doendo, tira esse espinho. Aí vem o Senhor, se revela a Paulo e diz, olha, Paulo, a minha graça te basta. É por isso, irmãos, que nem tudo Deus tira e nem tudo Deus dá, mas concede a sua graça. Eu não estou pregando, nem estou ensinando um evangelho de fraqueza, de ausência de Deus, que fraqueza verdadeira é a ausência de Deus, mas a fraqueza gloriosa é aquela em que Deus opera na vida dos seus servos. Irmãos, enquanto nós estamos aqui com essa liberdade, embora que parcial, eu quero aqui, e eu sei que o pastor dá total apoio, revista Portas Abertas, e eu fiz questão de trazer para ilustrar aquilo que nós estamos estudando. Condenados por amar Jesus. A última revista que eu recebi. E veja o que nos traz aqui, irmão, somente a título de ilustração. Estamos falando sobre o quê? O poder e o sofrimento da vida cristã. O tempo que passei com Jesus na prisão foi a verdadeira liberdade para mim. Está aqui. Lá no Irã. Eu não matei ninguém. Eu não roubei nada. Tudo o que fiz foi entregar meu coração a Jesus. E essa igreja eu fiquei muito contente quando o pastor, eu acho que numa quinta-feira, não sei que foi uma noite que anunciou que essa igreja tem uma parceria, apoia, não que os outros ministérios não mereçam, tem vários ministérios, várias missões, mas esse ministério Portas Abertas, irmãos, merece a nossa atenção, nossa oração e nossa atitude também de ajuda, porque é muito sério. Nós temos liberdade aqui. Esses irmãos, diz aqui, apoie cristãos presos por causa de um Jesus que eu não conhecia. Eu recebi, irmãos, e eu confesso, meus queridos, muitas vezes eu choro. Tem irmãos nossos, eu não sei se a câmera vai pegar aqui, mas o que assim, dá para pegar um pouquinho? Tem containers onde irmãos nossos, meus queridos, ficam presos. Containers, pastor. Nenhum animal se coloca, né, para sufocarem de calor, morrerem à míngua, humilhados, massacrados e quem sabe trocarem de Deus, mas eles não trocam de Deus, não perdem a esperança do Evangelho. E eu chorei quando eu li que enquanto nós estamos aqui nesse belo templo, um templo tão bonito, irmãos, que o Senhor nos concedeu, irmãos estão sofrendo dentro de containers. Agora imagina o calor sufocante, a angústia, a agonia, e eles orando, glorificando o nome do Senhor. Porque é assim, porque, irmãos, nesses países, se a pessoa não for um cristão consistente na palavra, o espinho na carne vai se transformar num inferno muito grande.
vai se transformar numa grande tragédia. Mas nós precisamos saber, irmãos, que a qualquer momento, o que acontece nesses países, tem vários países, não apenas o Irã, na Coreia do Norte, pode acontecer aqui também, irmãos. Pode acontecer. E a nossa atitude deve ser a que Paulo teve. Porque vejam só, meus queridos, Paulo, Pedro, Tiago, todos estes escreveram muito sobre a fé, a esperança, mas falaram também do padecimento, do sofrimento que o cristão tem. Aí eu digo, nós somos melhores do que esses cristãos? Não. Mas a cada um Deus dá, irmãos, a medida, tanto da fé, como da capacidade de suportar determinadas provações. Nosso pastor falou, rinite realmente é incômodo, viu? E ontem eu passei o dia todinho com a enxaqueca, com a tempo por aqui, daqui até aqui, parecia que eu tinha levado uma pancada. Eu digo, meu Deus, ontem o dia todinho. Aí foi passando, graças a Deus. Mas são essas coisas, irmãos, que provam a nossa fé. Esta pandemia, que eu digo sempre é apenas o gotejamento do juízo de Deus, porque Deus está julgando as nações de várias formas, está avaliando a igreja de Cristo Jesus. Mas nós, irmãos, eu fiz questão de trazer essa revista para que você ore, você pense e você não murmure. Quando você achar que a sua situação está ruim, não que você não passe por uma situação difícil, desemprego, falta de recursos. Sim, passamos por isso, irmãos, doenças. Mas em todo o mundo, se há um cristão ali, numa casa, no lugar mais distante, mais longínquo, tem glória, tem alegria, mas tem sofrimento também, irmãos. Tem sofrimento também. Eu já li vários relatos nessa revista Portas Abertas, de muitos anos que eu sigo, de pessoas não comprarem daquela pessoa porque é um cristão, e a pessoa ficar quase a míngua, a morrer de fome, porque na aldeia, num desses países, era proibido comprar de uma irmã. As galinhas que ela vendia, ela tinha que comer só galinha, porque era proibido comprar. E tem vários relatos. Quem tiver acesso a essa revista, eu acho que tem até online, vale a pena, irmãos, porque vai fortalecer a sua fé. Então veja, meu querido, Paulo tinha um espinho na carne. Eu acredito até que todo cristão tem em determinado momento, ou já teve ou vai ter, um espinho na carne. Tem aquelas orações que nós fazemos aqui na igreja, ou em nosso lar, e no outro dia, né? Ou depois de 3 horas, ou no exato momento o telefone toca, é a resposta. Alguém diz, olha, eu lembrei de você, e eu estou me referindo aqui de uma questão, vamos supor, material, uma questão temporal, de um suporte temporal, e vem. Mas tem momentos, irmãos, que você ora, e se tiver grama, até a grama se acaba ali, mas não vem. Mas isso não quer dizer que o silêncio de Deus é Deus dando as costas para você. Não, meu irmão. É Deus trabalhando no seu caráter. Porque muitas vezes, o que Deus quis dizer, Paulo, a minha graça é suficiente. Deus estava trabalhando no caráter de Paulo. Porque, irmão, se Paulo não suportasse esse espinho na carne, será que ele suportaria saber que as horas estavam passando e que o carrasco iria ao seu encontro? Eu acredito que não. É por isso que Deus nos prova, mas traz o alívio, o refrigério também, irmãos. É a questão da moeda que eu falo sempre. A moeda tem 2 lados. O evangelho tem a glória, o poder agora. Milagres, eu acredito que milagres ainda acontecem quando Deus quer, porque Deus é soberano. Os dons espirituais, quando Deus quer manifestar para a sua glória, com certeza, irmãos. Porém, há um sofrimento, e muitos deixaram de pregar isso. Eu escutei até, há alguns anos atrás, pessoas dizendo, não, a gente não pode pregar derrota. Eu digo, desde quando o sofrimento é derrota? Eu não conheço, pastor, eu não conheço irmãos presentes e irmãos presentes no seu lar, que estão espiritualmente conosco. Eu não conheço um cristão derrotado, porque não existe, não pode existir cristão derrotado. Paulo disse, nós somos o quê? Mais
do que vencedores, irmãos. Então, mesmo aquele que está agora na cama do hospital, aguardando o resultado dos exames, mas Deus está com ele. Aquele que viveu 100 anos ou mais, Deus está com ele. Aquele que Deus levou, e perdemos agora, não foi recentemente, vários colegas pastores. Deus encerrou a carreira deles aqui na terra. Cumpriram, combateram um bom combate, completaram a carreira e guardaram a fé. Isto é a fé bíblica, é o poder que Paulo falava. Porque não me envergonho do Evangelho. Olha aí, irmãos, até onde o Evangelho vai te levar a sofrimento, irmãos. Mas um sofrimento, que é um sofrimento, pode parecer algo contraditório. Feliz, porque você não vai estar só nessa caminhada. Jesus Cristo vai estar com você. Paulo, quando você estiver sofrendo, e nós sofremos, leia esse texto, não é para decorar, leia e diga: Senhor, se é um espinho na carne, então me conceda a tua graça, porque eu sei que a tua graça, ela é suficiente, e que o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Paulo sentia prazer. Alguma pessoa que não acredita na palavra diria: é um masoquista, gosta de sofrimento. Não, masoquista é como eu falei, aquelas pessoas que estão se autocrucificando, se autoflagelando, que na igreja, na Idade Média, se fazia muito isso, quando aqueles sacerdotes pecavam, aí se chicoteavam ali, até a época de Lutero. Achavam que isso tinha que massacrar a carne. Não adianta, meu irmão, você pode se autocrucificar, pode meter o chicote nas suas costas, mas se a natureza de Cristo, o Espírito Santo do Senhor, não tomar conta da tua mente, do teu ser, de nada vai adiantar. Você vai se auto-chicotear, se auto-flagelar várias e várias vezes, porque não vai adiantar coisa alguma, irmãos. É uma batalha espiritual. Então Paulo, ele resistiu, este herói da fé, não é porque ele era um super crente, ele tinha fraqueza. Se ele está dizendo, ele assumia, irmão. Ele recebia insulto, tinha privações, era perseguido, angustiado por amor de Cristo. E falava: quando estou fraco, quando sou fraco, então é que sou forte. Olha aí, irmãos, Davi, ele foi forte na sua força física? Não. O menor dos irmãos, e alguns dizem que ele era pequeno, frágil, e diante de um gigante, fisicamente, mas só que o gigante que estava com Davi, não era o gigante, era o Deus de Israel, que é o Deus que está com a igreja por Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos abrir agora em 1 Pedro, capítulo 4. Hoje nós estamos indo, né, irmãos, por várias passagens. Vamos ver agora, exatamente para concluirmos essa questão de sofrer como cristão não é vergonhoso. Deixa eu ver quanto. E vejam, aquilo que eu afirmei, né? Paulo, Pedro, Tiago, não vamos ler Tiago hoje, mas Tiago também falou sobre essa questão do sofrimento. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Preste bem atenção, irmãos, a partir do versículo 12 até o 19. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor,
ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, quando alguém está sofrendo, nós devemos ver o sofrimento que lhe foi imposto. Porque vejam só, se uma pessoa, e eu estava procurando uma ilustração, é um empregado, deve ser o melhor empregado, operário. Se está prestando um serviço terceirizado, deve fazer da melhor forma possível para que as pessoas vejam a presença de Cristo na sua vida. E se a pessoa é patrão, pastor, é o dono do estabelecimento comercial, não, da empresa, tem que ser o melhor patrão, para que as pessoas vejam não apenas um chefe, o dono da empresa, mas que vejam, antes de tudo, um cristão. Por que falo isso? Porque tem muita gente que sofre, e nós sabemos, né? Mas quando vai ver, não gerenciou bem o que recebe, sendo pouco ou sendo muito. Não gerenciou. Tem muitos cristãos que vivem em infinitos apertos financeiros. Não vou polemizar, irmãos, mas é verdade, mas por negligência. Por negligência, porque digo uma coisa que eu jamais esqueci, eu gosto muito, é que eu digo, pastor escuta pastor. E um colega pastor da Igreja Batista dizia o seguinte, na época: olha, irmãos, às vezes o patrão não tem a paz, tem muita grana, muito dinheiro, é o dono, mas não tem a paz que aquele que trabalha para ele tem. Porque aquele que trabalha para ele tem Cristo, recebe 1000 cruzeiros, na época cruzeiro, e o outro é o dono de tudo, supostamente. Abre na hora que quer, fecha na hora que quer, demite a pessoa, mas não tem a paz, que excede todo o entendimento. Então o sofrimento, irmãos, pode ser pelo pecado, a pessoa tem que, Paulo diz, né, examinar o homem, quer dizer, fazer uma análise da sua vida com Cristo Jesus. E eu quero aqui, irmãos, expandir não apenas a questão financeira, mas em tudo e por tudo nós devemos pesar, fazer uma avaliação. Agora Pedro, e nós sabemos que eu estava vendo ali, e nós sabemos, o único apóstolo que morreu de morte natural foi João, mas os demais, mortes cruéis, por amor a Cristo Jesus. Paulo foi um, Pedro também. E diz o historiador que Pedro, quando foi ser crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como seu mestre. Está vendo aí? E o que é que ele fala, irmãos? Que nós não devemos estranhar o fogo que surge no meio de vós, de vocês, destinados a pô-los à prova. Isso que está acontecendo, irmãos, está colocando a nossa fé à prova. E esse texto, ele elucida muita coisa. E ele diz, olha, vocês não sofram como criminoso, assassino, bandido. Não, isso não é sofrer não. Eu estou sofrendo porque tem pessoas, irmãos, que ainda não foram regeneradas, mas tem a cara lisa de dizer que estão sofrendo por amor a Cristo. Aí você vai ver o que é, recebe e não paga o que está devendo. Por quê? Porque não gosta de pagar. Mal pagador. Mas tem pessoas que são péssimos para pagar. Para comprar é uma maravilha, mas para pagar, né? Aí depois vai chegar para o pastor, pastor, eu estou sofrendo uma perseguição, aquela coisa. Aí se o pastor não souber o que é, irmãos, é verdade. Eu não estou dizendo diretamente para essa ou aquela pessoa, estou generalizando algo que acontece. Gente que se mete na vida dos outros, fofoca.
Aí depois é conhecido no condomínio como fofoqueiro do pedaço ali, né? Daquele bairro ali. Aí, pastor, eu estou sofrendo tanto uma perseguição. Aí vai ver o que é? A língua da pessoa. Sabe a hora que o vizinho chega, a hora que sai, quando sai, para onde está indo, quer saber da vida de todas as pessoas, mas não é saber para orar. Porque o cristão, se eu pergunto, pastor, como você está? Está bem? Mas eu desejo que algo bom aconteça. Nós perguntamos, irmão, como é que você está? Você está bem? Mas não é para saber quanto ganha, quanto deixa de ganhar, mas para saber da sua vida, se está bem em Cristo Jesus. Sim, isso não é fofoca não, mas tem pessoas que, olha, vou dizer, nem a internet tem a rapidez da mente de certas pessoas para gerar fofocas. Hoje se chama fake news, né? Está mais chique. Mas Pedro dizia, olha, ninguém sofre. Ele pegou pesado. Vocês não devem sofrer como assassino, ladrão, malfeitor. Aí fecha. Ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofre como cristão, olha aí, irmãos, como a palavra é única e una. Se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus. Olha aqui, irmãos, mais uma vez, portas abertas. Qual foi o crime desses irmãos? Aceitarem a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. O Evangelho é isso. Foram para a cadeia. Alguns estão em containers. Eu chorei, irmãos. É terrível. Então nós devemos aproveitar essa oportunidade. E quando o pastor nos convida, seja para estarmos aqui ou em alguma congregação, ou até para pregar aqui também, eu quero aproveitar cada momento e pedir ao Espírito Santo que leve essa palavra, que jogue luz na mente. É tempo, irmãos, de corrermos para os pés de Cristo Jesus. Eu não vou prometer aqui falsas esperanças. Se você que está ouvindo de repente alguém que não é cristão dizer, epa, eu estava até pensando em ir para a igreja, ser crente, ser cristão. Venha para a tua salvação, porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Mas você também vai ter que renunciar, vai ter que levar a sua cruz diariamente. Vai sofrer, mas esse sofrimento vai produzir um eterno peso de glória. Pode ter certeza. Esses irmãos que estão no Irã sofrendo, homens, mulheres, crianças que estão padecendo, irmãos, Deus está com eles, do mesmo jeito que está com cada um de nós nessa manhã. Pode ter certeza. O nível de graça, pastor? Com certeza, irmãos. Se nós estivéssemos, e que Deus tenha misericórdia de nós, se eu estivesse preso no container, talvez eu orasse mais, mas eu não quero ir para um container. Ninguém quer sofrer, né? Mas vamos parar. E se tem alguém assistindo pela internet que acredita naquela história, pare de sofrer, vamos parar de sofrer quando estivermos na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, esse evangelho glorioso, mas não nos isenta das tribulações. E tampouco Paulo escreveu que o céu seria aqui. Nós temos um pedaço do céu, que é a presença do Senhor. Mas crianças ainda morrem, pais ainda se divorciam, pessoas ficam desempregadas, pessoas adoecem e pessoas morrem. Aviões ainda caem, matando pessoas, navios vão naufragar ainda, barcos vão ficar à deriva e pessoas morrendo, ou se não, vão morrer. Sim. Tudo isso vai acontecer, irmãos, e não devemos, eu estou quase que finalizando, como Pedro, estranhar. É claro que essa pandemia veio assim, pegou de assalto não um país, mas o mundo todo, mas, irmãos, a gente não deve ficar surpreso com isso não, porque isso é apenas o começo de tanta coisa que vai acontecer. Os colegas pastores de Pernambuco mandaram, eu creio que mandaram para o pastor também, as imagens de Recife essa semana, que choveu muito, né? Água que parecia que ia acabar com o estado lá. Quer dizer, irmãos, essas coisas, não apenas isso, mas
todo o contexto. Quantas famílias aí perde a TV, que pagou tantas vezes, né? Perde. Eu estou falando do lado humano agora, irmãos. Qualquer perda dói, seja para um crente ou não. Mas nós devemos encarar essa vida, tanto a perda como o lucro, de maneira diferente. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Se Deus te pôs, eu falei aqui, né, como trabalhador, uma pessoa que despacha numa farmácia, qualquer emprego em que você está subordinado a outro, não faça o seu trabalho pelo salário que você ganha, faça por amor a Cristo. E se você é um patrão, seja um patrão benevolente, mão aberta, exija, mas com respeito, sim. Porque fazendo assim as pessoas vão dizer, olha, eu tenho um patrão que é convertido, viu? Ele chega até para pedir, exigir um trabalho melhor, mais aprimorado, mas é com amor. A gente sente amor saindo da boca daquela pessoa. Não é tão bonito isso, irmãos? É diferente da pessoa dizer, olha, eu só estou aqui porque eu preciso. Ou a pessoa dizer, um patrão, dizer de um empregado, só aguenta aquela pessoa porque fulano pediu para eu empregar, porque ou pessoa insuportável. Tem, irmãos, tanto patrão insuportável como empregado que é insuportável também. Mas o cristão, sendo patrão ou empregado, não pode ser dessa forma, tem que agir para a glória de Deus. Ganha pouco, mas não resmungue, não murmure, glorifique o nome do Senhor. Agora, nunca chegue e diga, olha, eu estou sofrendo porque eu assaltei um banco ali, a polícia está atrás de mim. Você queria que tivesse quem? Se a pessoa assaltou um banco, é a polícia que vai atrás de você. Não, ore para que os anjos se acampem ao meu redor e me livre. Ah, não, meu querido. Cumpra a tua pena, te converte em nome de Jesus. Se esses irmãos estão aqui presos, irmãos, por amor a Cristo, imagine o bandido e o criminoso. Cadeia é feito para criminoso. Mas nesse caso aqui, as cadeias estão sendo dadas a cristãos, nossos irmãos, cujo crime é pegar a Bíblia, ler, acreditar e propagar a fé cristã. Meus irmãos, Filipenses 3:20 diz o seguinte, por isso que eu vou concluir. Esse texto que vai ser estudado, né, com certeza. Paulo, as cartas paulinas, todas as cartas, todo o Novo Testamento, toda a palavra de Deus fala em esperança em meio ao sofrimento. E Paulo, eu não vou ler todo o texto, diz o seguinte, mas só para referendar. Filipenses 3:20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha aí porque Paulo suportava tudo. Tapa, insulto, ser preso como malfeitor, como bandido. Certa feita ele disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Glorificado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Este é o evangelho que deve ser pregado com urgência. Mais do que em qualquer outra época, irmãos, porque tem pessoas que ainda estão sendo iludidos, estão sendo enganados por aquela pare de sofrer. Eu só fazia rir quando passava e via aquela faixa, pare de sofrer. Eu digo, vai chegar meu dia, mas tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. E o Senhor Jesus Cristo, falando do nosso Senhor Salvador, falou da outra vez, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, do maligno. Mas não é o sofrimento. O sofrimento, irmãos, cada vez mais eu vejo, pode parecer algo paradoxal, contraditório, mas o sofrimento, irmãos, por amor a Cristo e em Cristo, nos leva para mais perto de quem? De Cristo. Agora, o sofrimento de quem brinca carnaval, vai para as farras, para a bebedeira, o leva para a ressaca, para a doença e para perto do inimigo. Mas nós não somos assim. Nós sofremos, porém temos a nossa esperança de que Cristo está conosco. Amém, meus irmãos? Sofrimento e esperança na vida cristã. Eu espero que esse estudo tenha suprido um pouco do seu alimento nessa manhã. Vamos fazer uma oração, em seguida estarei passando a palavra para o nosso pastor.
Senhor nosso Deus, eterno Pai que estás nos céus, nesse momento, Senhor, em que eu me lembre, eu nunca levei para um púlpito uma divulgação, e se fiz foram poucas vezes, mas eu quero iniciar essa oração, onde encerramos o estudo bíblico dominical, a escola bíblica, a nossa parte, a nossa participação. Eu quero pedir, Senhor, rogar pelos irmãos que estão presos fisicamente, que estão sem nenhuma liberdade, que estão totalmente cerceados, proibidos por imposição do Estado de pregar e até de viver a fé. Mas o Estado pode prendê-los em containers, como eu mostrei aqui. Pode prendê-los onde for, fisicamente, mas não pode prender o seu espírito, meu Pai. Ó Deus, sê com esses irmãos e que essa igreja, meu Pai, a segunda igreja evangélica congregacional, seja agraciada, abençoada. E quanto mais nós tivermos, Senhor, maior será a nossa responsabilidade no mantimento, na manutenção de missionários, em doações, Senhor, para trabalhos como este e quem sabe outros que Tu vai colocar, meu Pai. Abençoai cada família desta igreja, cada família, ó Deus, que clama pelo nome de Cristo Jesus na face da terra, meu Pai. Os irmãos que estão hospitalizados, ou os irmãos que estão, Senhor, em casa, mas adoentados, meu Pai, com depressão, com uma opressão, que o Teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza, ó Pai amado, seja derramado agora, meu Pai. Não é vergonhoso, meu Pai. Tem gente que até se envergonha de dizer: olha, não diga para ninguém, eu estou tomando remédio tarja preta, como se isso fosse o fim do mundo, meu Pai. Não! A medicina vem de Ti, meu Pai. Nós não devemos nos envergonhar de termos um tratamento medicamentoso, Senhor, de uma terapia. Não, meu Pai. Mas se a pessoa é mentiroso, é ladrão, é criminoso, disso deve se envergonhar, meu Pai. E se converter enquanto é tempo, meu Deus. Mas nós, Senhor, se padecemos e temos nossa consciência de que estamos procurando, Senhor, a beleza de Cristo que venha a ser manifestada na nossa vida, ó Pai. Que Tu nos abençoe, que Tu nos preserve e que Tu nos guarde de toda poluição, de toda contaminação. E ao patrão ou empregado cristão, meu Pai, que tenham um comportamento digno à altura da Tua palavra. Abençoe, Senhor, ao nosso pastor e sua família. Abençoe a cada família desta igreja, aos obreiros, missionários, a todos, Senhor, as irmãs, as criancinhas que vão voltar para a escola dominical, meu Pai, e nos guarde e nos livre de todo o mal, Senhor, na nossa entrada e na nossa saída, em nome de Jesus Cristo. E eu Te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Reverendo Leonardo.